entardecer avermelhado sobre o raso da Catarina, o silêncio do sertão foi quebrado pelo tropel apressado dos cavalos. Lampião, o temido rei do cangaço, conduzia seu bando sob o sol escaldante quando, por súbito capricho da memória, decidiu alterar a rota traçada. Ao lembrar-se de um velho amigo de infância, residente não muito longe dali, mudou o destino e guiou sua comitiva até as terras de um sujeito chamado Zé do Fumo, homem robusto, de fala forte, herdeiro de uma vasta plantação de tabaco deixada por seu pai, companheiro antigo de Zé Ferreira, o patriarca de Lampião. Ei, antes da história começar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa história aqui não é daquelas que se escuta e esquece, não. É daquelas que arrepiam até os ossos. Então já se inscreve aí no canal, deixa teu like para fortalecer e comenta aí nos comentários de onde tu tá assistindo. É do sertão, do sul ou de algum canto onde o medo também chega? E diz também tua idade, só para saber se tu é dos que aguentam ouvir coisa pesada, daquelas que faz o povo dormir com a luz acesa. Era uma légua fora do caminho principal rumo a Alagoas, mas parecia valer o desvio. Ao vislumbrar os galhos arqueados do velho mangueiral que ladeava a entrada da fazenda, Lampião gritou com aquele tom zombeteiro que só ele sabia empregar. Ô Zé do Fumo, seu desinfeliz, abre essa porteira, cabra frouxo. O eco da voz retumbou pelo vale. Zé, ao ouvir, largou o que fazia e veio apressado, reconhecendo de longe o vulto do amigo montado em seu cavalo baio. Quando se encontraram, deram-se um abraço rijo, daqueles que selam uma amizade forjada no tempo e na sobrevivência. E aí, Zé, continua enchendo o mundo de fumo? Me respeite, cabra safado. Se falar mais, conto pra tua Maria Bonita que tu era um menino buchudo e caçador de pipa. A gargalhada ecoou entre os pés de manga. Os cangaceiros, já à vontade, largaram as armas sob as árvores e se fartavam em goles de cachaça da boa. A casa grande da fazenda, feita de taipa e madeira nobre, estava em festa. As plantações ao redor prosperavam com verduras, frutas, bodes, porcos e vacas soltas nos pastos. Sentado no alpendre, Lampião revelou ao amigo: já são quase 20 anos nessa lida, Zé. Já enterrei homem demais, vi a morte de perto, e sei que os cabras estão querendo parar, casar, viver uma vida de paz. Tô pensando em dar um tempo. Zé apertou-lhe o ombro e respondeu: aqui tem de tudo, meu rei. Meu pai deixou esse chão abençoado e eu dobrei o tamanho com suor e fé em Deus. Vamos fazer essa festa. Mando já matar 2 bodes gordos pinga tem aos barris. Só falta um sanfoneiro e as damas dos teus homens. E assim se fez. À noitinha, as mulheres chegaram. Belas, enfeitadas, cheirando a flor do campo e sabonete novo. A festa começou. Sanfona, dança, risos e copos cheios. Mas nem tudo permaneceria em paz. Do nada, como se invocado por forças invisíveis, o som ritmado de tambores e berimbaus rompeu o ar. Uma cantoria estranha, quase hipnótica, começou a ecoar dos arredores. Os olhares se cruzaram, desconfiados. Que diabo é isso, Zé? Tu tá criando terreiro de macumba aqui? Credo, Lampião. Isso é na chácara do lado. Tem uns cabras fazendo dança de santo lá. Não é comigo, não. Lampião, já de semblante fechado, cravou os olhos no escuro do mato. Pois eu quero ver esse ajuntamento de cão com meus próprios olhos. Sem dizer mais palavra, Lampião se ergueu do tamborete como uma sombra que ganha forma no lusco-fusco da noite sertaneja. O silêncio entre os cangaceiros foi imediato. Com um simples gesto do queixo, chamou 16 dos seus homens mais brabos, entre eles Luiz Pedro e Mergulhão, cabras acostumados a resolver as coisas na bala ou na faca. Pegaram seus mosquetões, revólveres e facas de cabo de osso, e saíram pisando firme em direção ao som dos tambores. Quebra a porteira daquele inferno, ordenou o capitão. A cerca estalou sob o impacto da bota de Mergulhão. Do outro lado, um terreiro iluminado por lamparinas tremeluzentes exibia uma cena que parecia saída dos próprios confins do outro mundo. Homens e mulheres vestidos de branco, girando em transe, olhos virados, cantando para orixás, com um pai de santo negro e alto de voz grossa, entoando palavras indecifráveis enquanto sacudia um feixe de folhas e invocava algo no invisível. Lampião entrou de peito aberto e vociferou: que marmota é essa? Quem foi que mandou acordar o cramulhão aqui tão perto da minha festa?
O pai de santo, sem se intimidar, ergueu os olhos e respondeu com firmeza: Isto aqui é terreiro de fé, e eu não me ajoelho para homem nenhum, nem mesmo para rei de cangaço. Foi como se o tempo tivesse congelado. Os cangaceiros trocaram olhares, surpresos com a ousadia do homem. Lampião, com olhar de aço, retrucou num tom mais frio que a lâmina de sua peixeira: Pois se não se ajoelha, vai provar o gosto da terra. Fez sinal com a mão. Luís Pedro avançou, segurando o pai de santo pelos braços. Este ainda tentou resistir, mas foi imobilizado com brutalidade. Lampião se aproximou, encarou-o de perto e murmurou: Tu pode chamar Ogum, Exu ou quem quiser. Hoje tu vai aprender a respeitar o silêncio do sertão. Mandou que puxassem a língua do homem para fora, um costume cruel usado por alguns cangaceiros quando queriam fazer um exemplo. Com prego de ferrugem e martelo, Luís Pedro afixou a língua do infeliz no tronco de um velho cajueiro ali perto. O grito do pai de santo cortou a noite como navalha no couro. Ao verem aquela cena, os demais participantes da cerimônia se dispersaram em pânico, correndo pelo mato, quebrando cercas, tropeçando nas pedras, enquanto os tambores ainda ecoavam em ecos distorcidos. Antes de ir embora, Lampião lançou um último aviso: E que isso sirva de lição. Batuque de feitiço, só longe de onde meus homens dormem. Porém, algo no ar mudou naquela noite. Alguns dos cabras mais velhos, como Corisco, juraram sentir um frio súbito correr pela espinha, coisa rara no calor do sertão. E no dia seguinte, um corvo rondava a fazenda desde cedo, piando alto, como se anunciasse um presságio sombrio. Os bois começaram a morrer sem ferida. As frutas apodreciam antes da hora, e um cheiro estranho invadia o alpendre ao cair da tarde. Zé, embora homem de fé católica, acendeu vela para todos os santos e até chamou um padre de Juazeiro para benzer o curral. Mas de nada adiantava. O que fora feito naquela noite ficara impregnado no chão, como sombra que não se apaga. Lampião partiu dali 2 dias depois, calado, pensativo. Não comentou o caso com ninguém, mas alguns juram que ele passou a dormir com um rosário de contas no pescoço e, vez ou outra, murmurava sozinho: Oxalá que a praga morra com ele. Mas a praga, como se sabe quando pega, não escolhe só um. Passaram-se semanas desde o episódio do cajueiro. O bando de Lampião continuava sua jornada entre os sertões, cruzando veredas secas, vilarejos amedrontados e acampamentos abandonados. Mas algo havia mudado, e não era apenas no ar, era nos olhos, nos silêncios longos durante as noites frias, nos cochichos que se apagavam sempre que o capitão se aproximava. O próprio Lampião parecia carregado de um peso invisível. Não sorria mais como antes. Dormia pouco, e quando dormia acordava suado, ofegante, com a mão no punho da peixeira, como se estivesse sendo caçado por um inimigo que ninguém via. Maria Bonita notava, e embora fosse valente, guardava no íntimo o receio de que algo ruim os espreitava. Aquilo não era medo da volante, não era receio de emboscada. Era outra coisa, como se o tempo deles estivesse encurtando sem aviso. Alguns cangaceiros começaram a morrer sem explicação. Um caiu do cavalo e bateu a cabeça numa pedra. Outro teve febre alta e delirou até apagar de vez. 2 sumiram no mato durante uma caçada. Os mais antigos, como Corisco e Volta Seca, tentavam disfarçar com bravatas. Mas à noite, quando o fogo apagava e o silêncio reinava, todos sabiam. O peso daquilo que fizeram no terreiro ainda o seguia. O aviso final veio numa manhã abafada de julho, na beira do rio São Francisco. Lampião sonhara com o cajueiro. No sonho, a árvore estava seca, rachada ao meio, e da fenda saía a língua ensanguentada do pai de santo, que lhe dizia num sussurro agourento: A ponta da espada que feriu Ogum agora será virada contra ti. Lampião acordou em sobressalto, com os olhos avermelhados e os dedos trêmulos. Pela primeira vez em anos ele hesitou. Mandou desmontar o acampamento, mas seus passos pareciam guiados por algo além da lógica. Era como se um fio invisível o levasse direto à grota do Angico. Ali, entre as pedras e a mata rasteira, Lampião, Maria Bonita e 9 dos seus mais leais cabras caíram numa emboscada montada pela volante. Foi um massacre. As balas uniam como maldição alada. Lampião tombou de joelhos, atingido na testa,
com os olhos ainda arregalados como quem enxerga no último segundo aquilo que o perseguia há tanto tempo. Maria Bonita foi decapitada ali mesmo. Os corpos ficaram expostos, as cabeças levadas como troféus, mas não como vitória, e sim como pagamento. O sertão silenciou naquele dia. Não houve tambor, não houve cantoria. Mas quem passou pela Grota do Angico nas semanas seguintes jura ter ouvido, ao cair da tarde, um murmúrio rouco vindo do vento, como se alguém ainda rezasse uma praga inacabada. Zé do Fumo abandonou sua fazenda pouco tempo depois. Disse que as mangueiras secaram, os cabritos nasceram mortos e que o cheiro de sangue nunca mais saiu do terreiro. O cajueiro, onde tudo começou, apodreceu de dentro para fora, e ninguém mais teve coragem de cortá-lo. Ele permanece ali até hoje, como cruz viva fincada no sertão, guardando a lembrança de que praga feita com dor e fé não volta vazia. E assim se encerra esse capítulo soturno do cangaço. Onde a faca não deu conta, o invisível terminou o serviço. Porque no sertão, meu compadre, o que se faz, se paga. Nem sempre com bala, às vezes com silêncio, às vezes com alma.